Bem-vindos à 22ª edição do IBCP Lives. Eu sou Eleandra Viana, psicanalista do IBCP. Peço que mantenha as câmeras fechadas e os microfones, devido ao direito de imagem. As perguntas que surgirem serão respondidas no final da live, ok? E hoje vamos falar de uma dúvida muito comum para quem pensa em estudar psicanálise. Vamos abordar um tema importante que é como reconhecer uma formação séria em psicanálise e por que é tão importante não cair em atalhos vazios. Esse é um tema importante, porque mais do que um curso, estamos falando de uma formação que envolve vidas, histórias e escuta profunda. E ainda nos traz outras reflexões, dúvidas de onde cursar, qual o curso que vai atender às nossas expectativas, será que os professores são todos psicanalistas? Terá a possibilidade de fazer um estágio? Como vamos aprender? Pois sabemos que no mercado existem diversos cursos sobre psicanálise. E para falar sobre esse tema, convidamos a psicanalista Silvana Davino. Boa noite, Silvana. Boa noite, Leandra. Boa noite a todos. Sou a Silvana Davino, psicanalista didata, e quero agradecer ao IBCP, primeiramente, pela oportunidade de poder falar de um tema importante e essencial, né, para quem pensa em ser um psicanalista e se transformar aí num profissional qualificado. Silvana, como podemos reconhecer uma formação séria em psicanálise? E por que é tão importante não cair em atalhos vazios? Então, é um tema importante, sim, né? Como você falou. A psicanálise, ela é mais do que um curso, né? Nós estamos falando de uma formação que envolve vidas, histórias, uma escuta profunda e a experiência clínica. Vivemos um momento em que a psicanálise ela se tornou muito popular, né? Parece até que a psicanálise está em moda. Ela aparece de diferentes formas, em diferentes locais, né? Como, por exemplo, cursos rápidos, em redes sociais, aparecem palestras curtas. Infelizmente, às vezes, a psicanálise é tratada como algo que se pode aprender em poucos meses. Mas quem conhece o trabalho analítico sabe que a psicanálise ela exige tempo, ética e transformação pessoal. Acho que fechou o seu microfone, Leandro. Então, Silvana, o que realmente forma um psicanalista? O que diferencia um percurso sério de uma promessa vazia? Então, tem sido cada vez mais comum nós observarmos por aí anúncios tentadores até, posso dizer, né? Do tipo, torne-se um terapeuta em 3 meses, por exemplo. Ou então, aprenda a escutar o inconsciente em um final de semana. Ou então, quem já não ouviu, né? Mude sua vida profissional e ganhe dinheiro sendo um terapeuta. Essas frases, elas circulam muito. E no mundo acelerado como o nosso, podem até soar como atraentes. Mas é preciso cuidado com isso, porque a psicanálise, ela é uma formação e completamente diferente. Ela não se constrói na pressa. Ela se constrói no tempo da experiência. Até vou trazer para vocês os riscos em fazer um curso de psicanálise com atalhos, né? Vamos pensar juntos, né? Quando a formação ela é apressada, o que nós encontramos geralmente é ausência de prática clínica real, falta de análise pessoal, que é indispensável para quem vai escutar o outro, ausência de supervisão clínica, e sem supervisão não há amadurecimento clínico.
Encontramos nos cursos professores que muitas vezes nunca estiveram de fato diante de um paciente. E além disto, encontramos a teoria transformada em frases prontas, desconectadas muitas vezes da realidade viva do consultório. Então, é ilusão dizer que basta decorar textos do Freud ou de Lacan para ser um psicanalista. Mas quem já passou pela clínica sabe que a escuta não se decora, ela se constrói. Até vou propor para vocês uma reflexão, né? Quero que vocês acompanhem aí o meu pensamento. Quando a formação é reduzida a um conjunto de conceitos decorados, o que a gente perde? O que se perde, né? Vamos pensar na psicanálise. É justamente o essencial, é a capacidade de escutar de verdade o sofrimento humano. Vocês já viram esse tipo de propaganda de cursos rápidos? O que vocês acham que falta nesse tipo de formação? Né? E pensando na psicanálise, né? Que a psicanálise não é um caminho de atalhos. Quem tenta cortar caminho na psicanálise descobre, mais cedo ou mais tarde, que falta base. Falta base para sustentar o trabalho clínico. E o resultado, a gente já sabe, é previsível. Sabemos que encontraremos profissionais frustrados, inseguros, e que percebem que não estão preparados para escutar de verdade. Então, a pergunta que devemos nos fazer é: qual a formação que me dará base, supervisão e terei amparo que são necessários para sustentar a escuta do sofrimento do meu paciente? Que é nesse processo, e não nos atalhos, que se constrói a competência e a ética do psicanalista. Por isso, eu digo para vocês, não se contente com menos do que uma formação que te respeite como um futuro profissional. Uma formação que te forme de verdade, com tempo, com escuta e experiência. Silvana, a partir da sua fala, fiquei pensando, o que torna uma formação em psicanálise realmente sólida e transformadora? Então, Eliandra, essa é uma pergunta fundamental, porque a formação analítica, ela não é apenas um aprendizado teórico, ela é uma transformação subjetiva e profunda. Para podermos reconhecer uma formação sólida, é essencial buscar instituições que respeitem o que nós chamamos de tripé psicanalítico. Claro, além de manter um compromisso ético com o tempo e a experiência que esse processo todo exige. Mas, só para deixar um pouquinho mais claro para vocês, eu quero falar sobre o tripé psicanalítico, conforme eu mencionei. Esse tripé, ele contempla análise pessoal, a teoria e a supervisão clínica. E a formação de psicanálise, ela leva anos. Isso não é um detalhe burocrático. É porque a escuta do inconsciente não se aprende em sala de aula. Ela se constrói na vivência, na própria análise e no confronto aí com a experiência clínica. Então, formar-se um analista é, antes de tudo, passar por um processo de transformação pessoal. O analista, em formação, ele se modifica, tanto quanto os pacientes que um dia ele vai escutar no seu consultório. E o tripé psicanalítico, ele é a base de uma formação sólida, conforme eu até já mencionei.
Então, uma formação séria, ela deve incluir 3 pilares fundamentais, de forma consistente e aprofundada. Vamos lá, então, ver quais são esses 3 pilares, tá? O primeiro deles é análise pessoal. Análise pessoal é o encontro com a própria verdade, com a sua verdade. Nenhum analista pode escutar o outro se não tiver antes escutado a si mesmo, ter passado pelo processo de análise. A análise pessoal é o espaço onde o futuro psicanalista se depara com seus próprios limites, com as suas resistências, com seus próprios fantasmas, né? Com as suas dores emocionais. Todos têm. E é ali, né, que ele aprende o que significa não usar o outro como espelho de si e começa a desenvolver a ética da escuta. Por isso, Eliandra, é fundamental que o aluno esteja em análise com um psicanalista didata. Que um psicanalista didata é alguém com experiência clínica, consolidada, e tem uma formação específica, inclusive, esse psicanalista didata. Então, este pilar do tripé, que é a análise pessoal, é um dos itens mais importantes da formação. E um alerta importante: tem cursos que não exigem ou não valorizam a análise pessoal e acabam formando profissionais inseguros, com escuta rasa e muitas vezes sem sustentação ética. A análise pessoal é o alicerce. Sem ela, a formação perde o sentido. E aí vamos passar para o segundo pilar, que aí é o estudo teórico, né? Que é a teoria viva, porque ela é ligada à clínica. Mas prestem bem atenção. O estudo não é um acúmulo de conceitos. É uma forma de afinar o olhar e a escuta para o sujeito. Então, um bom professor de psicanálise, ele vive a clínica. Ele não apenas fala sobre a clínica. Isso faz uma grande diferença nos cursos de psicanálise. Porque há um saber que não se transmite por livros, somente por livros, né? Porque esse saber, ele se transmite pela experiência de escutar. Então, é diferente você estar numa aula e você perceber que o professor vivencia aquilo que ele está falando. Eu acho que muitos aqui já perceberam, já sentiram isso, né, em cursos que fizeram. Então, é muito diferente. Então, o estudo profundo, até das obras de Freud, de outros autores, como, por exemplo, Lacan, Winnicott, Klein, Doutor, entre outros, ele precisa ser feito de modo reflexivo e vinculado à prática. Então, estudar Freud e Lacan não é sobre decorar conceitos ou citações, mas compreender como as suas ideias nos ajudam a pensar o sujeito de hoje. Pensar o sujeito de hoje é pensar em um sujeito atravessado por novos modos de sofrimento, pela lógica do excesso de hoje e pelo esvaziamento até do sentido das coisas, né? Então, nós vivemos em um tempo acelerado, sabemos disso, né? Marcado aí pelo consumo, pela busca de desempenho constante, tem que fazer, tem que desempenhar, e até pela fragilidade, né, dos laços simbólicos que vamos formando, né, ao longo da vida. É nesse contexto que emergem os sofrimentos contemporâneos e que a psicanálise escuta no consultório, como, por exemplo, as depressões e o vazio existencial, as crises de ansiedade, os ataques de pânico,
as compulsões alimentares, de consumo, as compulsões até por telas hoje em dia, né? As dificuldades nas relações amorosas e afetivas, e tantas outras formas de mal-estar que tem hoje o ser humano, né? Então, esses sintomas falam de uma época em que o sujeito sofre por não saber até o que fazer com o seu desejo. O excesso de exigências e até com a falta de sentido que o mundo hoje acaba nos impondo, né? Então, a psicanálise, ela não busca adaptar o indivíduo a essa realidade. Ela propõe algo diferente. Ela propõe um espaço de escuta, onde cada pessoa possa construir um sentido próprio para o seu sofrimento. E é nessa escuta que o sujeito reencontra o seu desejo. Ele se reconecta consigo mesmo e pode se posicionar de um outro modo diante da vida e até com mais verdade, com a sua verdade. E aí, falando ainda em tripé psicanalítico, vamos passar agora para o terceiro pilar, que é importante também, que é a supervisão clínica. A supervisão clínica é o exercício ético da escuta, e ela é essencial para um analista, desde o início da prática clínica, e deve perdurar enquanto o analista estiver atendendo pacientes. A supervisão é o espaço onde o aluno apresenta os seus casos, o aluno ou até o analista, porque mesmo depois de formado, continua com supervisão. Então, ele apresenta os seus casos, né, e aprende a pensar o que acontece naquela escuta. O que quer dizer? O que silenciar? O que está em jogo na transferência? E até o que se passa com ele, analista, na relação com o paciente. Porque muitas coisas também são sentidas nessa relação com o paciente, né? Então, a supervisão clínica, ela também é conduzida por um psicanalista didata, que é alguém mais experiente e com uma formação específica, que ajuda, supervisionando, né, o analista em formação ou o analista formado, como eu falei, a sustentar o não saber e a se abrir para aprender com a própria clínica. Então, é nesse espaço que se aprende a suportar o real do encontro analítico, aquilo que não cabe em fórmulas e não cabe nem em manuais. Então, a psicanálise é uma formação séria. Ele prepara o psicanalista para estar diante de alguém em sofrimento e sustentar essa escuta com ética, paciência e profundidade. Ela não promete atalhos, mas ela promete a transformação. Então, fiquem atentos, porque formar-se psicanalista é construir, com o tempo, uma escuta afinada, um olhar ético e uma relação madura com o inconsciente, com o próprio inconsciente e o inconsciente do outro também. Silvana, então a formação do psicanalista é algo muito sério. Precisamos ficar atento na escolha em tudo o que envolve essa formação, correto? Não, sim, Helendra, a escolha por uma formação em psicanálise não é apenas uma decisão profissional. Ah, vou fazer psicanálise, é bonito, está em moda. É um compromisso ético, né? É compreender que um dia alguém vai se sentar diante de você e entregar a sua história, o seu sofrimento, a sua vida. E é com essa responsabilidade que a verdadeira formação começa. Então, lembre-se,
né, que terá uma pessoa ali na sua frente, acreditando no seu trabalho e com esperanças de tratar as suas dores mais profundas. Então, é importante procurar escolas de psicanálise que tenham tradição, que tenham um projeto formativo claro, que, acima de tudo, que priorizem o seu percurso de análise e a supervisão, que é essencial nesse percurso. Inclusive, a instituição que promove a prática desde o primeiro mês de aula. E essa prática ela é realizada como uma simulação. É uma simulação da clínica entre os alunos, onde um aluno é o paciente e o outro aluno é o analista. E isto já promove um treinamento da escuta, né? E essa prática ela é realizada do início ao fim do curso. Então, a formação do analista é uma jornada que exige paciência, humildade, desejo de saber sobre si mesmo, principalmente, e saber ouvir o outro. Então, é um percurso que não se encerra. É um percurso com análise pessoal, teoria e supervisão contínua. O psicanalista ele estará sempre se formando e estudando. Até agora, falando disso, né, lembrei do Lacan. Lacan dizia que o desejo do analista é o que sustenta a psicanálise. É profundo isso, né? E esse desejo, ele não se fabrica, ele se constrói ao longo do tempo, no silêncio da escuta e na experiência da própria análise. Então, a escolha de uma formação é também a escolha do tipo de profissional que você deseja ser. E aí cabe mais uma reflexão. Que profissional você quer ser? Superficial ou profundo? Você quer ser um profissional passageiro ou transformador? E aí, se você chegou até aqui, né, você já percebeu, a psicanálise não combina com pressa. Ela é um caminho de elaboração, não é um produto de consumo rápido. Então, se formar um analista é aceitar um percurso que transforma. Antes de tudo, aquele que se escuta. Então, é um processo que exige escuta, ética e tempo. Lembrando Freud, né? Freud dizia que o analista é aquele que escuta onde os outros não ouvem. Olha isso também. E para isso, é preciso ter atravessado o próprio silêncio. A formação psicanalítica, ela é, portanto, uma travessia. E cada um faz a sua. Cada um tem o seu singular. É passo a passo, com desejo, ciência de novo, e com a sua verdade interior. Acho que é isso. Ok, foi bem esclarecedora. Vamos dar uma olhada se tem algumas perguntas no chat. Ainda não temos nenhuma pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Quer escrever no chat? Foi claro? Foi bem claro, viu, Silvana? Que bom. Que bom. Dagmar está mandando joinha, acho que o pessoal ficou bem satisfeito. Então, estamos chegando a mais um fim de uma live com o tema Como é reconhecer uma formação séria em psicanálise.
e porque é tão importante não cair em atalhos vazios. Quero agradecer a participação da psicanalista Silvana Dabino, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Silvana. Eu que agradeço a participação de todos, agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com vocês e poder falar de um tema tão importante para quem pensa em se tornar um psicanalista. Silvana, surgiu uma dúvida aqui. Ah, claro! Isa, ela perguntou, o tripé é feito simultaneamente? Ou segue uma sequência? Simultaneamente, né? O curso que eu fiz, a minha formação, o tripé, os 3 pilares acontecem juntos, porque um dá suporte para o outro. Sim, é riquíssimo, é um curso, é uma formação muito rica, muito rica. Os 3 acontecem juntos. Muito obrigada, foi muito elucidativo. Ai, tá ótimo. Pedro Então, falou. Muito eu que agradeço a todos. a Neide falou. Eu que agradeço a todos. Uma boa noite, então, para todos. E obrigada a todos vocês por estarem aqui nessa conversa. Se o tema te tocou, compartilhe, comente e continue refletindo sobre o que é ser, de fato, um analista em nosso tempo. Na próxima semana, seguimos juntos com mais um encontro do IBCP Lives, sempre trazendo reflexões que te aproximem do universo da psicanálise. Boa noite a todos.